cumprimentar a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Amém. Eu, em primeiro lugar, quero externar toda a minha gratidão por essa oportunidade tão grande que Deus tem me concedido e quero exaltar a Deus por essa iniciativa que você tem tomado juntamente com os santos que aí cooperam na Igreja O Brasil para Cristo. Essa iniciativa, posso dizer que é revolucionária para pregar o Evangelho através do uso da rádio. Então, eu quero exaltar a Deus por tudo que Deus tem feito através de vocês. Quero dar uma palavra de incentivo que vocês permaneçam anunciando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o dever de todos os pregadores do Evangelho. Quero também cumprimentar a todos os irmãos que estão ouvindo agora nas suas casas e aonde estiverem sendo transmitidos esse programa. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e quero deixar um versículo maravilhoso. Quero convidar vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor a abrir a sua Bíblia, o livro do Apocalipse. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: E olhei, e eles que estavam no meio do trono dos 4 animais, 20 e dos 4 animais, os seres viventes, dos 24 anciões. E o cordeiro com uma vez de morro, que tinha 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que Deus em Cristo aplique essa mensagem no coração de cada um da palavra do Senhor, neste exato momento está esperando a palavra da parte de Deus. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler aqui no livro de Apocalipse, ela relata sobre o livro que continha 7 selos. O livro que continha 7 selos, e a Bíblia diz que ninguém podia desatar os 7 selos, nem alguém funcionar para ele. E depois de João estar chorando, devido a toda essa situação, a Bíblia diz que um dos 24 anciões olhou para ele e disse: João, não chore mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Mas o que mais me chama a atenção nessa palavra é quando a palavra do Senhor começa a dizer os 7 Espíritos de Deus. E todos nós sabemos que o Espírito de Deus é único. E nunca antes na Bíblia Sagrada houve uma expressão com 7 Espíritos de Deus. E há um significado muito profundo a ver com essa expressão os 7 Espíritos de Deus. Todos nós sabemos que 7 na Bíblia tem um significado profético, tem um significado profundo. Por diversas vezes a Bíblia fala do número 7. O 7 na Bíblia é o número da perfeição de Deus. É por isso que, com mais de uma vez, a Bíblia Sagrada, você vai encontrar a expressão 7 cachorros de ouro, a expressão 7 estrelas, as 7 igrejas da Ásia, a expressão 7 selos, 7 taças, 7 anjos, até o período da grande tribulação, o período de 7 anos. Você vai encontrar várias vezes na Bíblia Sagrada a expressão 7 pontas, 7 olhos. Quando José do Egito estava diante do faraó, interpretou o sonho do faraó, ele disse que o faraó teve um sonho com 7 espigas cheias, 7 espigas que estavam desnutridas. A Bíblia manda perdoar 70 vezes 7. A Bíblia diz que no 7º dia Deus se sentou. Jacó trabalhou por 7 anos, no final dos 7 anos de velho. Trabalhou por 7 anos, no final dos 7 anos casou-se com Raquel. Davi reinou em Hebron durante 7 anos. Na mão para ser curado, mergulhou 7 vezes. Então o número 7 na Bíblia, querido ouvinte, da palavra de Deus, tem um significado muito importante. 7 fala da perfeição de Deus. E quando a Bíblia diz os 7 Espíritos de Deus, não é que seja 7 literalmente. A Bíblia está falando sobre 7 manifestações do Espírito de Deus na terra. O Espírito do Senhor se manifesta na terra
de 7 diferentes formas, de 7 aspectos. Se não, vamos conferir no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 2, está contido na Bíblia, as 7 manifestações do Espírito de Deus sobre a face da terra. Diz a palavra do Senhor, Isaías capítulo 11, versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e Espírito de temor ao Senhor. Se nós contarmos nessa expressão bíblica, existem 7 manifestações do Espírito de Deus aqui. Primeiro começa, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor ao Senhor. A primeira forma que o Espírito de Deus se manifesta na Bíblia Sagrada é denominado como Espírito do Senhor, por mais de 3. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus é denominado de Espírito do Senhor. É por isso que a Bíblia Sagrada fala, quando Saul estava indo em direção até o profeta Samuel, diz da Bíblia Sagrada, chegando ele de frente ao profeta Samuel, e já tomando conhecimento que o profeta Samuel tinha sido ungido como o rei de Israel, quando o profeta Samuel vai ungir a Saul, a primeira expressão do profeta Samuel diz a Saul é esta: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás, e tu te tornarás em outro homem. Que Deus tem visto, em nome de Jesus, aplique essa expressão da parte de Deus no coração do mundo. Essa expressão profética, que diz que o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, o Espírito de Deus quer achar morada no teu coração, quer tomar conta do teu coração. E uma vez que você tiver essa experiência com o Espírito de Deus, nunca mais a tua vida vai ser a mesma. É por isso que em Isaías capítulo 61, versículo 1, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos santos, enviou-me a restaurar os conflitos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quando a Bíblia fala em Espírito do Senhor, indica a exclusividade do Espírito único de Deus. Nessa noite, querido amigo ouvinte, Deus quer te produzir o seu Espírito na tua vida. A segunda expressão, ou a segunda característica que denomina o Espírito de Deus sobre a terra é Espírito de sabedoria. E essa sabedoria não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria filosófica, é uma sabedoria espiritual. Quando o Senhor se apresentou ao rei Salomão, perguntou ao rei Salomão o que ele desejaria receber da sua parte, Salomão disse da sua: eu desejo sabedoria, sabedoria para entrar e para sair do mundo. E a sabedoria de Salomão não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria filosófica, é uma sabedoria espiritual que se manifestava em um momento exato. A Bíblia diz que todos admiravam a sua sabedoria. Os reis vinham de longe conferiam o tamanho da sua sabedoria. E a prova de que essa sabedoria é uma sabedoria espiritual se manifesta quando 2 mulheres prostitutas chegam diante do rei Salomão e as duas afirmam que os filhos que está vivo pertencem a elas. E ficou a postura diante do rei Salomão, quando a mente não teria como ele disse quem era falecido, mas naquela hora do Espírito do Senhor que repousava sobre ele, porque no Antigo Testamento o Espírito de Deus se manifestava em 3 classes de pessoas: profeta, sacerdote e o rei. E o Espírito de Deus se manifestava no rei para dar-lhe a direção para que ele pudesse ficar salvo. Naquela hora, quando uma daquelas mulheres estavam tentando persuadir ao rei que o filho pertencia realmente a ela, estando lá em cima, o rei Salomão recebeu uma iluminação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus agiu na vida dele como Espírito de sabedoria. Ele mandou que ele trouxesse a criança, ele mandou apanhar a espada, ele pediu que partisse a criança no meio. A mulher que não era mãe, que parte a criança no meio, dessa forma, nem fica eu com ela, nem vai ficar essa senhora com ela. E a mãe verdadeira diz: não faça isso, de maneira nenhuma entregue a ela.
rei Salomão olhou para esse exemplo e disse: aquela que está pedindo para que entregue a outra mulher é a mãe verdadeira. O Espírito de Deus se manifestou na vida do rei Salomão como espírito de sabedoria. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Você deseja ser um homem sábio. Deus essa noite está lhe proporcionando, está lhe dando um convite, está lhe chamando para que você receba Cristo, para que o Espírito de Deus se manifeste na sua vida como Espírito de sabedoria. Amém. O mesmo Espírito que se manifestou na vida do profeta Daniel, que estava diante do rei de Babilônia. E o rei sonhou um sonho, esqueceu daquele sonho, pediu a todos os magos que lhe dissessem o sonho. E além de dizer o sonho, que lhe dizer a interpretação, ninguém no reino da Babilônia soube dizer o sonho. O rei abusou da vontade dos magos, eles não sabiam dizer o sonho. Óbvio, o Espírito de Deus não estava neles, mas o Espírito de Deus se manifestava em Daniel, que era seu profeta. Daniel foi chamado, e quando foi chamado, olhou para o rei e disse ao rei: o sonho é o seguinte: a cabeça dessa grande estátua que tu diste era de ouro, o peito era de prata, o ventre era de cobre e os pés eram de ferro e pau. Todos eles eram manifestações da estátua, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre, os pés de ferro e pau, são reinos que serão levantados. E eu vi quando se cortava uma pedra sem mão, e a pedra caía nos pés da estátua, e esmagava toda aquela estátua, e a estátua ruía diante daquela pedra. Ele olhou para ele e ficou se perguntando como foi que ele soube daquele sonho, como foi que ele tomou conhecimento daquilo, também um conhecimento não pelos seus próprios méritos, mas porque o Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria que manifestava na vida de Daniel. Entendemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse mecanismo que está levando essa palavra para o coração de muitas vidas, esteja despertando muitas vidas, para que recebam a Cristo como Salvador, e o Espírito de Deus, que é Espírito de sabedoria, se manifeste nessas vidas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é Espírito de inteligência. Quando se fala de inteligência, é diferente de sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Quando se fala de Espírito de inteligência, eu entendo na Bíblia que o Espírito de Deus se manifestava nessa vertente na vida do rei Davi. O rei Davi era um exemplo de um homem inteligente, era um homem estrategista. Todas as estratégias que eram dadas a Davi eram estratégias vindas da parte de Deus. E essa estratégia que era dada a Davi não era mérito humano, era um dom divino. Davi conseguiu fazer coisas do seu reinado que nunca antes nenhum rei que se levantou antes dele, nenhum homem importante de Israel conseguiu fazer o que Davi fez. Davi fez porque o Espírito de Deus se manifestava na vida dele como Espírito de inteligência. Davi foi o único rei na história de Israel que conquistou Amon, que conquistou Moabe. Davi ergueu um grande rei temido chamado Adabezer. Davi conseguiu subjugar a cidade de Jebus. E nem Josué, capitão de Israel, em sua época, conseguiu fazer a mesma coisa. As tropas de Jebus eram das cidades mais fortes que existiam na época. O muro era tão largo que dava para passar 2 cavalarias. E Deus deu uma estratégia para Davi. Davi soube que um rio que cortava a cidade e entrava como uma espécie de um canal por debaixo da cidade. Ele fazia uma estratégia. Eu não vou invadir por cima, eu não vou de frente à muralha, meu exército vai ser atacado pelas flechas dos atores que estiverem sobre as muralhas. Nós vamos invadir por dentro deste rio que é forte da cidade, que funciona como uma espécie de canal de abastecimento de água. Davi entrou por esse canal, subjugou a cidade, tomou a tão temida cidade de Jebus, expulsou todos os jebuseus daquela cidade, colocou o nome daquela cidade de Jerusalém, tornou-se a capital espiritual do mundo. Outra estratégia, eu posso dizer que uma estratégia revolucionária e genial de Deus de Davi. Davi é o exemplo de um homem que o Espírito de Deus manifestava
e inteligência. Para você pergunta está me escutando nessa hora. Que o Espírito de Deus manifeste na tua vida em espírito inteligente e fazendo ressurgir as resistências de Satanás. Neste momento de nossa vida, devemos orar para que o Espírito de Deus manifeste como Espírito inteligente, mostrando a nós todas as estratégias de diabo para que possamos estar firmes para combater contra Satanás. O Espírito de Deus também chamado na Bíblia de Espírito de conselho. Coisa boa para o homem é quando ele ouve o conselho do Espírito de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não segundo o conselho dos ímpios. O salvo não pode andar seguindo o conselho dos ímpios. Ele tem que andar seguindo o conselho do Espírito de Deus.